gente, Claudinei com mais um vídeo, né? Fazia um tempinho já que eu não gravava, né, um novo vídeo para o nosso canal, mas eu recebi, né, essa semana uma pergunta, um questionamento, na verdade um pedido, né, de esclarecimento, né, sobre algo bem polêmico, né, no meio evangélico, sobre o mundo. Uma pergunta que é bem pertinente, né, para o nosso tempo, para o nosso convívio, para a situação, né, a qual o mundo vem vivendo. Me pediram para estar trazendo, né, uma explicação sobre a questão de finanças, de dinheiro, né, agora que eu sou evangélico, agora que eu me batizei, agora que eu vou numa igreja, afinal eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dar dinheiro para a igreja. Como é que funciona essa questão financeira nas denominações? Bom, gente, é assim, ó. Então a gente vai entrar num assunto polêmico, cada um tem a sua crença, cada pessoa é livre para decidir o que faz com o seu dinheiro, né? Então, primeira coisa, né, que nós precisamos ponderar, então eu poderia ficar aqui 5 horas explicando, mas eu vou tentar enxugar, melhor dizendo, para não ficar um vídeo muito longo, né? Até por caso vídeos longos, né, ninguém gosta de ficar escutando até o final. Mas como nós temos essa maneira de fazermos um bate-papo animado, descontraído, então, né, eu vou deixar, né, meu primeiro pedido para você compartilhar esse vídeo, né, com os seus amigos e também nos dar uma força se inscrevendo, né? Aqui embaixo tem um sininho, né? Já ativa o sininho ali para dar uma força aqui pro nosso canal. Bom, então vamos lá. Agora estou indo para a igreja, realmente eu preciso dar, né, dinheiro para o pastor, eu tenho que dar dinheiro para a igreja. Gente, é muito mais do que isso, né? Nós, antigamente, vamos colocar assim, ninguém tem dúvida que no nosso passado, nós éramos escravos, né? Escravos do vício, escravos da pornografia, escravo da bebida, escravo de jogos, de prazeres, né? Enfim, nós éramos escravos, né? E a Bíblia, né, fala sobre isso, né? Que nós éramos escravos do pecado. E hoje nós não somos mais escravos do pecado. Hoje nós somos filhos de Deus, né? Co-herdeiros com Cristo. Então, aí você vai dizer assim, por que você está falando isso? É porque o escravo, ele não tem opção. O escravo, ele não tem a opção de decidir o que ele faz com aquilo que está em suas mãos, porque aquilo que está em suas mãos não é seu. Ele pode trabalhar com bens, né? Ele pode trabalhar com frutos, né, que ele está colhendo, mas ele não pode vender aquele fruto ou trocar aquele fruto, aquela colheita, porque aquela colheita é do seu dono, é do seu servo, é do seu senhor. Então ele é refém daquilo que está em suas mãos. E hoje nós não somos mais escravos, hoje nós somos servos de Cristo. Então agora eu gostaria que você que está em casa, você que recebeu esse vídeo, eu gostaria que você pensasse: se eu hoje não sou mais escravo e hoje eu sou livre, então hoje eu tenho o direito de escolha, hoje eu tenho direito. Antigamente eu não tinha o direito, tudo que vinha em minhas mãos eu era escravo do pecado. Então muitas pessoas recebiam o seu pagamento e deixavam em boates, casa noturna, casa de jogos, em bares, e gastavam o seu dinheiro absolutamente, gastavam, muitas vezes faltava coisas dentro da casa, porque a pessoa era como um buraco, um abismo, né? Um buraco negro dentro, né, da sua despensa, da sua casa, aonde todas as finanças da casa estavam comprometidas. Então ela até tentava ter, né, esse posicionamento de investir, de empreender, de prosperar, mas o seu Senhor, o Senhor que rege esse mundo, né, o mundo jaz do maligno, não permitia. Ela tentava e não conseguia. E ela acabava gastando tudo que tinha com prazeres desse mundo. Só que agora ela se converteu.
E pasmem, né? Aí agora ela tem o direito de escolha. Então quando nós falamos de dízimo e quando nós falamos de oferta, é muito mais do que lei e graça. É muito mais do que obrigação, é muito mais do que dar dinheiro. Hoje você tem a escolha, hoje você é livre, afinal você foi liberto, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então eu estou falando isso com propriedade, né? Para quem me conhece sabe que eu sou pastor de uma comunidade aqui na cidade de Agudos do Sul. Nós não temos em nossos cultos o momento das ofertas. Pastor, então quer dizer que a sua comunidade não pede dízimo, não tem oferta? Sim e não, né? Nós não pedimos, né? Nós ensinamos. E a qualquer momento a pessoa sente no seu coração, como diz a palavra de Deus no livro de Coríntios, né? Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, né? Não por tristeza, né? Não por ganância, né? Mas que Deus ele se alegra quem semeia, quem dá com alegria. Então eu falo isso, né? Não estou dizendo que nós somos padrão para ninguém, quem é padrão é Jesus Cristo. Mas eu gostaria que você entendesse, né, de uma forma mais ampla, tirasse o foco do dinheiro em si. Né? O dinheiro ele é um mal necessário, o dinheiro ele é algo que precisa ser abençoado por Deus, o dinheiro é o que nos paga, né, o alimento, é o que nos locomove, é o que nos dá o pão, né, de cada dia. Então, a Bíblia não diz que o dinheiro ele é maldito. A Bíblia é bem clara quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então vamos tentar pensar fora da caixinha. Tira a mente do dinheiro propriamente e começa a entender aonde vai o seu dinheiro. Lembra que nós começamos esse vídeo dizendo que outrora, lá atrás no passado, nós, né, não vou dizer você, nós éramos escravos e todo aquilo que nós tínhamos era de um senhor. Ele dava, porém ele requeria novamente para o seu bem entender, porque é assim que funciona quando um senhor ele tem escravos, ele tem servos, assim ele oprime para a sua lavoura. Assim esse senhor ele oprima os seus escravos para a colheita, para que ele venha enriquecer naquilo que ele se dispõe a fazer, né? No seu ramo, posso dizer assim, deste Senhor. Pois bem, agora vamos imaginar nesse momento, você que está nos assistindo em casa, existem dois senhores, né? Existe dois reinos, podemos colocar sobre a face da terra. O reino de Jesus Cristo, né? O reino que não é comida nem bebida, né? Ele é um reino espiritual. Jesus ele fala que o reino dos céus está dentro de nós. Nós que somos filhos, nós que somos uma nova criatura, nós possuímos, né? Por ele nós andamos, por ele nós nos locomovemos. E existe também o império de Satanás, né? Ele está aí, né? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então existe essas duas forças, dois empreendimentos sobre a face da terra, o reino dos céus e o império de Satanás. Pegou isso? Dito isso, foque nisso, esqueça o dinheiro agora, esqueça o dízimo, oferta. O Claudinei está falando sobre dízimo, ele está falando que ele quer o dinheiro. Não quero o dinheiro de ninguém. O dinheiro ele tem que ser cedido para nós pelo próprio papai, conforme nós estamos preparados para lidar com essa situação. Mas agora eu gostaria que você examinasse, né, a sua vida. Nós estamos colocando aqui, né, a pergunta, né, principal, né, desde o início do vídeo, né, já tem alguns minutos que nós estamos gravando aqui. Desde o início nós estamos falando sobre 10%, né, que a igreja pede, algumas igrejas obrigam, algumas igrejas até cobram, né? Eu conheço pastores que ligam, né, para os seus membros e perguntam, né, se não vai trazer o dízimo. Enfim, cada um é livre, cada denominação é livre, cada membro é livre para fazer o que quiser, o lugar que quiser, até porque nós temos uma Constituição que por enquanto ainda nos permite essa liberdade religiosa. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos colocando aqui, né, em xeque, em questão,
Porque 10%, né, do salário, daquilo que as pessoas ganham, há um questionamento sobre se realmente é necessário eu dar esses 10% para uma comunidade, para uma igreja, uma denominação. Deixa eu explicar para você o seguinte: dentro desses dois reinos, quanto do seu dinheiro, do seu salário, dos seus bens, das suas, né, propriedades, daquilo que você, né, chama de bens e riquezas, o quanto você tem investido em um reino e o quanto você tem investido em outro reino? Para pensar, nós somos filhos de Deus, nós temos um reino, nós temos uma identidade, nós temos dentro de nós, né, um chamado também para pregar o Evangelho. Então, como eu falei, não foque no dinheiro, foque no teu chamado. O quanto você tem investido em um império e quanto você tem investido no reino. Eu não estou falando do dízimo, porque as pessoas focam no dízimo, na lei, mas agora nós estamos falando de investimento, de empreendimento. Seja sincero, a roupa que você compra, o fabricante dela, o lucro que ele obtém com a roupa que ele está vendendo para você, ele investe em quê? O hambúrguer que você come, né? O dono da fábrica, o dinheiro que ele angaria, o lucro dele, ele investe aonde? Né? E assim por diante, a marca do seu telefone. Eu não estou aqui abrindo a caixa de Pandora, não estou aqui sendo radical. Então agora a gente vai voltar vamos tirar tudo fora, né? Não queremos mais nenhum equipamento eletrônico. Não, gente, não estou levantando essa bandeira. Eu só estou falando que o quanto do teu dinheiro você investe, quanto do teu dinheiro você tem patrocinado o império, né, que tem colocado força contra o reino dos céus. Para pensar, né, talvez o seu dinheiro que você defende tanto, né, em semear no reino, numa igreja, numa congregação, seja ela evangélica ou católica, talvez você empreende tanto, mas talvez você vai lá na esquina, gasta com a pizza, né, no mercadinho, no comércio, e aquele comerciante que está recebendo o teu dinheiro, ele está investindo em pornografia, em comércio, né, de pedofilia, né, ele tem lá, talvez, né, gente, você sabe disso, né, talvez ele compra animais para sacrificar, talvez esse comerciante, ele usa, sei lá, para comércio ilícito, talvez para investir no tráfico de drogas, para viciar crianças, e assim por diante. Né? Nós temos tantas coisas, né, de mal sobre a face da terra. Eu não estou, né, falando aqui de sermos radicais ao ponto, então não vamos comprar mais ali, mas porque nós não examinamos, né? Você sabe a marca do seu carro, né? O fabricante do seu carro, você sabe se ele, né, ele é cristão, se as finanças, ele é um patrocinador do reino, ele é um patrocinador de um império de Satanás, talvez ele é um daqueles que tem investido forte, né, na destruição da família, talvez, né, o fabricante do seu celular que você está me assistindo agora, talvez ele é um patrocinador, né, de movimentos, de ideologias de gênero, ideologias que destroem o casamento, mas você não se importa, você nunca perguntou qual que é o fabricante, qual é a visão dele, mas daí nós, quando falamos do reino, gente, olha como é forte isso. Quando nós falamos do reino dos céus, né, quando nós falamos de semear, né, dentro de uma comunidade, semear dentro de uma igreja, denominação, eu sei que existe denominações pervertidas que pastores pegam o dinheiro e investem em si mesmo e não no reino dos céus, mas não é disso que eu estou falando. Que em nome dos maus, os bons pagam também. Né? E é isso que eu quero focar. O quanto das tuas finanças você patrocina pessoas que estão ali para ensinar crianças. Nós temos uma comunidade que tem investido praticamente todos os nossos recursos, né, em crianças, no Ministério Kids, e mesmo assim são recursos escassos. Né? Por quê? Porque você precisa, a criança precisa de materiais lúdicos, é muito visual, precisa de treinamento para as professoras do Kids para pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo, e muitas vezes nos falta recurso, porque muitas pessoas têm esse receio, eu não vou dar o dinheiro para o pastor, eu não vou dar o dinheiro para uma igreja.
E o reino dos céus, ele acaba ficando prisioneiro, né, não que Jesus fica prisioneiro de algo, mas a igreja fica privada de muitas vezes de romper e investir no próprio reino, por causa que entra essa discussão. Eu falo que a própria discussão ela já vem, né, ela provém de Satanás, né? Você vê que lá no Éden, né, a primeira pergunta, né, a primeira questão ali que é levantada para Eva era que Deus ele não queria que ela soubesse, né, que eles tivesse fosse igual a Deus, né? Ele levantasse, se Deus fosse tão bom assim, você poderia comer, né? Você seria igual a ele. Então Satanás ele sempre vem levantar essas questões, melhor dizendo, sobre ser igual, aonde vai, para que foi, né? Eu imagino que anjos não deve ser fácil de se enganar. E a Bíblia diz que Satanás enganou a terça parte dos anjos. Então por isso, né, que Paulo ele fala, irmãos, não se enganeis, né? Não se deixe enganar. Então toma muito cuidado, tira o olho, porque às vezes em nome, né, de você, eu não quero dar o meu dinheiro, né? Não estou falando de dízimo, né, de um valor 10%, mas já para pensar, se o teu problema é 10%, então dê 15%, dê 20%. Se você, não, mas eu não acredito em 10%, então por que você não semeia 20%? Aí, pastor, mas então, né, Claudinei, eu não quero investir em uma denominação. Pois é, mas nós estamos falando de reino, né? A caridade, claro que quando você investe em pessoas, você ajuda o próximo, você compra uma cesta básica, isso é caridade. Mas a Igreja de Jesus Cristo ela foi estabelecida para mover o reino dos céus. Então escolha uma igreja que você veja que tem empreendido, né, recursos, forças, né, e finanças para investir em crianças, em jovens, né, para alcançar, né, mais pessoas. Eu não falo de construir catedrais, investir em mármore, né, em piso, né, tudo isso é bom, isso é agradável, mas investir em pessoas, né? Então né, já falei que não ia demorar com o vídeo já ficou longo, mas assim, entenda o quanto você tem patrocinado, quanto do teu, vamos dar um exemplo, né, você recebe lá R$1.000, desses R$1.000, né, que você vem às suas mãos, né, tudo que você paga, a operadora do cartão de crédito, que você paga o juro, você paga a mensalidade, ela investe na onde? Né, o cartão de crédito, a roupa, a loja, o tênis, o calçado, a marca que você usa, né, tudo esse aparato do império de Satanás é patrocinado. Né? O inferno não vem colocar dinheiro, existe todo um arranjar financeiro, né? Um consumismo exagerado, né? Em marcas, né? Em recursos que tem mantido o império de Satanás, que tem destruído as nossas escolas, que tem destruído as ideologias, que tem colocado doenças sobre as cidades. Mas quando nós falamos do reino, talvez Deus nos pede tão pouco, né? Vamos, né? Que seja 10%, tão pouco. E mesmo esse pouco, para investir nesse reino que nós declaramos que amamos tanto Jesus. Então muitas vezes, né, voltando ao início do vídeo, se você recebeu esse corte, volta, né, assiste o vídeo inteiro. Muitas vezes nós fomos libertos, mas continuamos escravos da nossa mente, cativos, e realmente nós não temos o direito de escolha. Muitas pessoas talvez não conseguem escolher semear no reino dos céus. Muitas pessoas ainda continuam escravos, né, de todo um consumismo, escravos de um sistema corrupto. E quando nós falamos corrupto, não estou falando só de política, mas aquilo que tem corrompido, né, as famílias, corrompido os bons costumes. Nós ainda continuamos mantendo e sendo investidores. E pasme, muitas vezes as pessoas estão dentro de igrejas e não prosperam e colocam a culpa em Deus. Mas imagine, se Deus a prosperar, ela vai investir em qual dos reinos? Você acha mesmo que Deus vai investir para ter recurso contra o próprio reino dele? Para pensar. Mas se você entender que investir no reino dos céus é a melhor maneira, Deus, ele diz, provai e vede. Prova a mim. Né? Ele é infinitamente mais para poder fazer prosperar, para poder investir. Reflita. Se você gostou desse vídeo, encaminhe para alguém que talvez tenha dúvida. É muito mais do que dinheiro, é muito mais do que dízimo e oferta. São dois reinos que estão sobre a terra. Eles não competem sobre si, mas existem homens e mulheres que investem em qualquer um deles, o qual você tem investido. Deus abençoe e até o próximo vídeo.